Olá, bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou trazer alguém para desmistificarmos em conjunto a sua área profissional. Antes de vos apresentarmos o convidado de hoje, vamos aqui a 5 perguntas rápidas. Qual é que é o teu job title? Fisioterapeuta especializada em pediatria. Qual é a tua parte preferida? É o tratamento, é o diagnóstico, a recuperação? A recuperação, acho eu. Numa palavra, ou frase, como preferires, lidar com a dor de terceiros é... Duro. Diz-me uma profissão que tu não sabes na prática, o que é que essa pessoa faz? Engenheiros biológicos. Olha, numa palavra, trabalhar com crianças é... Felicidade. Oh. No episódio de hoje temos a Inês. O mundo da saúde tem vários especialistas que têm o propósito de melhorar a nossa vida e de nos fazer ficar aqui um pouco de mais tempo. Para mim, tirando as enfermeiras e os enfermeiros, esta é uma das profissões que mais sabe lidar com a dor dos outros. E todos nós que já passámos pelas mãos destes profissionais já tanto o odiaram como amaram. Eu acho que há estes dois momentos. Hoje vamos descobrir como é que a profissão de uma fisioterapeuta com especialização em pediatria faz no seu dia-a-dia. Olha, vamos começar de uma forma mesmo fácil, que é, explica, como se eu fosse uma criança de 10 anos, que para ti deve ser fácil, aquilo que tu fazes. Ajudo meninos como tu a brincar e a conseguirem fazer coisas que têm um bocadinho mais dificuldade do que tu a fazerem. Seja porque têm algum tipo de doença ou porque se magoaram de alguma maneira. E agora, antes de entrarmos para esse mundo, tu tinhas 18 anos e decidiste tirar a licenciatura em fisioterapia. Porquê? Olha, na realidade, aos 18 anos eu não sabia muito bem o que é que eu queria ser, o que é que eu queria fazer. Eu sabia que queria que estivesse relacionado com saúde, sempre foi uma área que eu gostei muito. Achava na altura que, durante o meu secundário, achei que gostava se calhar de ir para a medicina. As notas não ajudaram, não permitiram. Hoje em dia fico muito grata por não terem permitido, porque acho que tenho uma profissão em que consigo ter muito mais proximidade com as pessoas. E consigo realmente criar uma relação completamente diferente do que se calhar um médico consegue. E pronto, então nesse processo foi um bocadinho ir à procura dentro da área da saúde aquilo que eu gostaria de fazer. Ponderei enfermagem. Trabalhava muito por turnos, não era uma coisa que me entusiasmasse imenso. E portanto acabei por pôr um bocadinho de lado. Depois também estava indecisa entre a fisioterapia e a terapia ocupacional e acabei por ir para a fisioterapia, achei que me iria abrir mais portas e pronto, cá estou eu. E tu na altura sabias na prática o que é que um fisioterapeuta fazia? Eu acho que a ideia que todos nós, pelo menos corrijo-me se eu estiver errada, mas a ideia que todos nós temos associada a um fisioterapeuta é muito mais virado para o desporto e muito mais para condições ortopédicas. Portanto, não tinha total noção. Por exemplo, fisioterapia em pediatria era uma coisa que eu desconhecia completamente. Isto não existia, não é? Portanto, tinha uma noção, mas de facto não sabia que existia todo um mundo depois que vim a descobrir quando de facto entrei no curso. E depois disto foste fazer uma especialização em pediatria. Sim. Porquê pediatria? Então, eu ao longo do curso tenho vários estágios, entro em contacto com a pediatria ali no 3º ano. Espera aí, são obrigatórios esses estágios? São, okay. São. Tu tens estágios desde o 1º ano, sim, que é ótimo, e portanto acabas por ter contacto com as diferentes áreas, é mesmo obrigatório passares por todas as áreas. A pediatria era uma das opcionais, eu sempre gostei muito de crianças, portanto achei, vamos experimentar, e adorei. Senti-me em casa, senti que era aquilo e, portanto, a partir daí, assim que eu terminei o curso, acabei por investir mais nessa área e tentar criar o máximo de oportunidades aí. E ao longo destes anos tens tirado imensas formações, vou dizer aqui o nome de algumas, só para não dizer nenhum disparate. Fisioterapia respiratória em pediatria, neuroreabilitação avançada em pediatria, e uma coisa que eu não sei o que é isto, Cuevas, MEDEC, não sei o que. É um método específico, sim.
necessário ir tirando sempre estas formações ou para conseguires desempenhar o teu trabalho diariamente, ou é simplesmente porque tu achas que é importante estar sempre atualizada? Olha, eu acho que não é obrigatório tu ires tirando essas formações, mas eu acho que na saúde então é essencial que tu te mantenhas atualizado e que te mantenhas sempre a estudar para conseguir proporcionar os melhores tratamentos às pessoas que estão contigo. A fisioterapia em pediatria em Portugal não é muito explorada e, portanto, não te deram formação base suficiente para conseguires sair da faculdade e simplesmente começar a trabalhar. Acho que precisas de muita formação, precisas de estar a aprender quase um curso novo. E portanto acho que é essencial, mas não é obrigatório. Mas porquê que achas que não é muito explorado em Portugal? Porquê que achas que isso acontece? Olha, acho que não é muito explorado porque, primeiro, estás num país super envelhecido, logo aí acabas por explorar menos esta parte. A fisioterapia também em Portugal é uma área relativamente nova, não é uma coisa que tem evolução desde há uns, não quero dizer disparados, mas 60 anos atrás. Portanto, é uma coisa que tem estado a evoluir. Só agora, mais recentemente, é que começas a ter as coisas bem definidas na fisioterapia. E, portanto, acho que ainda se tem um longo caminho a percorrer em todas as áreas da fisioterapia, sendo que a pediatria é aquela que é assim, um parente, não vou dizer parente pobre, mas quase. Então, antes de entrarmos mesmo naquilo que tu fazes, explica então um bocadinho o que é que são estas várias áreas ou saídas da fisioterapia. E vou-te explicar. Eu, felizmente, nunca tive que partir nenhuma perna, braço e por aí adiante. Parti só um dedo e não precisei de ir ao fisioterapeuta. E, portanto, eu tive que ainda ir pesquisar um bocadinho sobre a tua profissão para conseguir fazer esta entrevista, porque nunca passei pelo processo. E durante essa pesquisa entendi então que realmente existem muitas áreas e eu tinha esta ideia de um fisioterapeuta ou mais ligada se parte de alguma coisa, não é? Assim, um pouco mais grave e que precisas realmente desse acompanhamento, ou então desportivo, como tu estavas a dizer. E, portanto, sou totalmente leiga, ia dizer um pouco, mas não, sou totalmente leiga nesta área. Queres explicar um bocadinho estas várias áreas que existem? Então, tens 3 grandes áreas na fisioterapia, que é a musculoesquelética, a neuromuscular e a respiratória. Estas são assim, aquelas 3 grandes. E agora por miúdos. Por miúdos. O que é que isto significa? O partir pernas e cirurgias ao joelho e às ancas e etc. Entra para a área da musculoesquelética. É tudo o que é mais ortopédico. A própria fisioterapia desportiva acaba por tratar mais questões musculoesqueléticas, pronto. É tudo o que tem a ver com músculos e ossos e ligamentos e coisas deste género. Enquanto que a neuromuscular normalmente está relacionado com lesões cerebrais, com a parte mais neurológica, trocando por miúdos, pessoas que sofreram lesões vertebromedulares e estão paraplégicas ou tetraplégicas. Depois há aqui um palavrão médico. Paraplégicas, tetraplégicas, que vocês sabem o que significa. E depois a parte da respiratória, que é pessoas com infecções respiratórias, com pneumonias, etc., que muitas vezes precisam de ajuda ou que têm algum tipo de cirurgia relacionada com a parte pulmonar. Como é que se faz? O que é que se faz nessas sessões de respiratória? Que é engraçado, eu não conhecia. Pronto, Conhecia para crianças, agora há uma cena qualquer, não é? Quando estão muito há doentes. muito para crianças, sim, mas também existe muito para adultos. Sim. Em crianças, acabamos por identificar alguns padrões respiratórios que não estão, que indicam que a criança não está a respirar bem, que são alguns sinais de dificuldade respiratória, que muitas vezes, mesmo em contexto hospitalar, quando tu tens consultas com o teu pediatra ou o que quer que seja, eles acabam por identificar e acabam por te explicar um bocadinho. Por exemplo, quando as crianças têm aquelas covinhas aqui, quando respiram, fazem e isto vem tudo para dentro. Okay. Quando ouves farfalheira
etc. Isso normalmente são tudo sinais de que a criança realmente está a precisar de ajuda ali para soltar expectoração e para conseguir respirar um bocadinho melhor. O que nós acabamos por fazer é ajudar precisamente nisso, dando estratégias aos pais de, por exemplo, como fazer uma lavagem nasal correta, ajudar com técnicas apropriadas para desobstruir um bocadinho o pulmão, e conseguir então que a criança tenha mais qualidade de vida, consiga respirar um bocadinho melhor, consiga alimentar-se então também melhor, certo, e dormir também melhor, e acaba por ajudar aqui um bocadinho nessa parte. Nos adultos acabas por fazer a mesma coisa, só que com técnicas diferentes e um bocadinho mais apropriadas e com maior colaboração da pessoa. Mas, por exemplo, quando estamos a falar de adultos, tu achas que os adultos vão logo ter com um fisioterapeuta? Não. Ou acham que é uma constipação, a não ser o quê, e depois estão há tanto os tempo adultos será mais por indicação médica mesmo, que acabam por aceder a esses serviços. Normalmente é porque ou fizeram alguma cirurgia, ou porque já têm mesmo alguma doença crónica que precisam mesmo de ajuda, ou porque tiveram de facto, por exemplo, no Covid, houve assim um boom de fisioterapia respiratória, precisamente porque Covid longo, que todos nós já ouvimos falar, precisa de ajuda da fisioterapia, seja da parte respiratória como também da parte cardíaca, porque perdes muita resistência e muita capacidade pulmonar e acabas por ter que trabalhar um bocadinho essa parte e precisas da ajuda de um fisioterapeuta para recuperar aí os níveis de oxigênio no sangue, etc. E tu achas que esse é o processo correto? Ou seja, ser sempre primeiro indicado por um médico? E estou a falar mais nos adultos, não é? Porque se calhar os adultos deixam arrastar algumas coisas, enquanto na criança tentas ir mais atrás. Olha, eu acho que não é o processo correto, mas eu acho que é o processo possível neste momento em Portugal. Porquê? Eu acho que ainda não existe muita informação em geral sobre o que é isto da fisioterapia respiratória, principalmente em adultos. Acho que em crianças já começa a haver um bocadinho. Em adultos acho que ainda não existe muito. Acho que acabas por ter acesso a essa informação precisamente quando alguma coisa corre mal. E quando tens uma opinião de um médico, ou estás internado num hospital e precisas de facto de recorrer a isso. Se é o mais correto? Não. Idealmente consegues ter acesso a este tipo de serviço e consegues ter consciência de que precisas muito antes, se calhar, de um médico Sim, porque depois também envolve seguros, não é? E ser mais barato que há uma prescrição e por aí adiante, porque na verdade se fores por um seguro ou prescrição médica é muito mais barato, não é? Sem dúvida, e isso também significa depois um peso grande no salário dos fisioterapeutas, mas já vamos lá. Mas sim, acredito que se calhar possa ir. Então, se nós tivermos que generalizar em termos de saídas profissionais, portanto na altura quando tiraste o curso, já há algum tempo, a maioria dos teus colegas que tiraram o mesmo curso foram para que áreas? Ou estão a trabalhar onde? Em hospitais, em clínicas, em ginásios? A maior parte está a trabalhar em clínicas, sendo que tens um grande grupo de pessoas que trabalha mais com a parte musculoesquelética. Acho que é assim, a maioria vai mesmo para a parte musculoesquelética, e depois tens outra grande parte que vai para condições neurológicas, que é a parte mais neuromuscular. Respiratória tens alguns, mas menos, não tens tanto. Até porque a respiratória, como acaba por ser muito mais inserida, principalmente esta parte de adultos, acaba por ser muito mais inserida em contexto hospitalar, tens menos oportunidades de trabalho neste momento para trabalhar nesse contexto. Portanto, logo aí fazes uma triagem grande nesse aspecto. E os fisioterapeutas precisam de estar numa ordem dos fisioterapeutas? Foi criada há pouquinho tempo, temos uma ordem e agora é preciso, para exerceres, estar inscrito na ordem, sim. Okay. Entretanto, e peço já a vocês desculpa, porque nós já tivemos aqui muitas profissões em que existem ordens, como de psicólogos, a veterinária também, e acho que já trouxe um engenheiro, se não estou em erro, e portanto também não questionei, mas a partir de agora vou começar a questionar, porque existem custos associados e formas de entrar. Não sei se agora já está totalmente definido no vosso, mas há um custo que vocês têm que pagar mensalmente, anualmente. Como é que se entra para a ordem? Podes escolher a tua forma de pagamento, não é? Mas normalmente tens um custo associado anual
E é pagares isso e realmente validares que és um fisioterapeuta, que tens formação, mostrares o teu diploma, mostrar que formações é que já fizeste, e tens que ter, eu não quero estar a induzir em erro, mas tens que ter X horas de formação por ano para te manteres atualizado. E quanto é que se paga? 130 à volta disso. Euros por ano. Acaba por ter a vantagem de te dar acesso a seguros, tipo seguro de responsabilidade civil que precisas de ter, principalmente se trabalhares a recibos verdes, precisas de ter isso tratado, portanto acaba por te ajudar nesse sentido. E se ocorrer algum problema, tens acesso a eventualmente um advogado ou o que seja para te ajudar. Esperemos que nunca seja preciso, mas pronto. Mas isso também é um passo mais próximo de tornar esta especialidade próxima à medicina, que ultimamente tem... Sim, e acaba por ajudar aqui a assegurar que as pessoas que estão a exercer têm de facto formação e conhecimentos para exercer. Acaba por ser um bocadinho a ideia de proteger a profissão de algumas pessoas que não têm formação para estar a exercer, que sendo uma profissão relativamente recente em Portugal, acaba por haver alguns desses casos. Certo, portanto, então vamos já aí, porque eu tinha deixado isso um pouco mais para o fim, mas podemos entrar já aí, antes de ela explicar sequer o que é que faz, já estamos aqui nas polémicas todas. Mas realmente existem algumas profissões, e eu gostava que tu explicasses um bocado quais é que são. E vamos pensar que isto são tudo opiniões, ok? Que tentam fazer o papel de fisioterapeutas e individualmente. E estamos a falar não só de alguns médicos, e às dizer quais é que são que fazem isso, mas também, por exemplo, de alguns massagistas que tentam ocupar esse papel, e portanto é muito importante perceber, e nós já trouxemos aqui um exemplo de uma boa massagista que faz exatamente essa divisão entre isto já não entra na minha especialidade, que isso depois pode provocar alguns problemas a longo prazo. Fala-me um bocadinho sobre isso. Onde nós temos assim mais problemas é realmente com, curiosamente, enfermeiros de reabilitação, que é uma subespecialidade dentro da enfermagem, em que, principalmente em contexto hospitalar, acaba por usurpar aqui um bocadinho algumas funções. Está bem definido que o papel da reabilitação deve ser feito pela fisioterapia. Isto nem sempre ocorre assim em meio hospitalar. Principalmente porque eles são uma profissão que tem um sindicato, tem uma ordem, tem toda uma rede por trás que acaba por os ajudar a ter alguma representação, e porque na realidade são uma profissão muito mais antiga e portanto sempre foram fazendo tudo. Eles fazem um bocadinho de tudo, principalmente em contexto hospitalar tu vês muito isso, os enfermeiros fazem tudo. E portanto eu acho que vem um bocadinho daí e acabam por ter algumas noções básicas do que é uma reabilitação, mas não têm conhecimento suficiente para o fazer, para fazer uma reabilitação completa, seja ela em contexto respiratório, cardíaco, muscular, o que seja. Ainda não têm esse conhecimento, esperemos que não venham a ter, porque isso eram más notícias para os fisioterapeutas, mas acaba por haver alguma guerra nesse sentido. Eu acho que existe espaço para tudo. Então vamos aqui exatamente àquilo que tu fazes no dia-a-dia. Eu acho que é sempre difícil nós conseguirmos explicar como é que é o nosso dia, porque todos os dias vão ser diferentes, mas se tivéssemos que inventar aqui uma história, como é que é o teu dia ou a tua semana, não é? Primeiro, eu trabalho em muitos sítios, portanto o meu dia é um bocadinho atípico. Eu trabalho em vários sítios durante a semana, trabalho em 4 neste momento, e trabalho em diferentes contextos, e portanto a minha semana nunca é a mesma de uma para a outra. Tenho que gerir sempre muito as agendas e normalmente num dia tanto posso estar só num sítio como ir a 3 sítios diferentes dar consultas. Nunca tenho propriamente um horário definido. Posso tanto começar às 8 da manhã como começar às 10, depois depende um bocadinho das marcações que eu tenho.
Isto verifica-se principalmente em clínica. Eu trabalho em 2 clínicas, numa escola e numa associação. Na escola e na associação não é tanto assim, normalmente tenho um horário mais estipulado, não varia tanto, não tem a ver tanto com as minhas marcações porque já está mais definido, enquanto que em clínica normalmente está sempre relacionado com que marcações é que eu tenho naquele dia, se consegui encaixar todos naquele dia ou se vou ter que espalhar mais ao longo da semana, portanto vai variando um bocadinho. Então vamos pensar que tens aqui uma marcação agora em clínica e é um paciente novo. Como é que é a preparação antes dessa sessão? Como é que é a sessão de uma primeira sessão? E o que é que tu tens que fazer após essa marcação? Começa com eu ver o meu horário para essa semana e tentar logo encaixar a pessoa nessa semana. A primeira consulta vai ser para falar um bocadinho com os pais, neste caso, perceber qual é o motivo da consulta, perceber quais são as preocupações, perceber quais são as dificuldades do dia a dia e avaliar a criança. Isto implica brincar com a criança, olhar para a criança, falar com a criança se a criança tiver capacidade naquele momento para falar. Portanto, avalio-a. Depois dessa sessão vem o meu trabalho de identificar quais são os principais problemas, o que é que eu quero trabalhar naquele momento e o que é prioritário trabalhar naquele momento e definir então um plano para as próximas sessões. Deixo logo a próxima sessão marcada e até essa sessão tenho que ter isso tudo organizadinho. Certo. E como é que se brinca com uma criança a tentar fazer esse diagnóstico? Há alguns passos que se tem que passar? Eu acho que tens de ter muito bem definido o que é que queres trabalhar com ela. Não és tu que vais brincar, ou seja, não és tu que vais iniciar a brincadeira, é a criança que te vai dizer ao que é que quer brincar, não é? Senão não vai resultar. Sim. Tu depois podes tentar direcionar um bocadinho essa brincadeira para algum objetivo que tenhas. Imagina, eu até quero que aquela criança comece a trabalhar o gatinhar. Isto assim super, super vago, mas até quero que aquela criança comece a gatinhar. Imagina que aquela criança quer muito brincar com um brinquedo. Se calhar eu vou pôr aquele brinquedo um bocadinho mais longe. Ela já se consegue pôr de gatas, vou pôr aquele brinquedo um bocadinho mais longe, de forma a conseguir depois facilitar ali um bocadinho o gatinhar dela. Pronto, acabas por ter que adaptar um bocadinho as brincadeiras que aquela criança tem interesse, em que aquela criança tem interesse, e tentar ter imaginação para ir de encontro aos teus objetivos. Sim. E se nós tivermos aqui que generalizar os principais, não sei se são problemas, mas aquilo que leva os pais a levar as crianças às consultas, conseguimos dizer aqui 4, 5 maiores assuntos que os leva a levar lá? Pois é um bocadinho sazonal, porque inverno tens muitas respiratórias, depois tens, se calhar, assim um grande, será torcícolos musculares congénitos, que são normalmente uma criança que já nasce com o torcicolo. Okay. É um bocadinho diferente dos nossos torcicolos, mas acho que toda a gente sabe o que é um torcicolo. E depois, se calhar, atrasos de desenvolvimento, ou seja, que ainda não adquiriram certas etapas do desenvolvimento motor e, portanto, vêm ser avaliados por nós, sim. E tu depois de cada sessão tens que fazer algum relatório? Normalmente depois das sessões fica mais para mim essa informação, mas imagina, há muitos pais que na alta levam um relatório de alta para mostrar, ou se vão ter alguma consulta médica, levam um relatório para mostrar ao médico ou o que seja, sim. Sentes que há muita carga burocrática no teu trabalho ou nem por isso? Tens muito trabalho fora de clínica, sim, sem dúvida que tens. Estavas a dizer, não trabalho só num sítio, eu trabalho em 4 ou 5, e isto vai logo levar aqui que... E vai sair da minha boca para sair da minha boca. Generalizando, mas quase com muita certeza, para se trabalhar em fisioterapia é necessário ser a recibos verdes. A maior parte está a recibos verdes, sim. E não se consegue sobreviver bem se estivermos alocados só a uma clínica ou só um sítio. Depois depende um bocadinho das áreas também. Imagina, começam a surgir agora algumas áreas, por exemplo, o dermatofuncional, que está relacionado com procedimentos de beleza, por exemplo. Mas não nas crianças. Não nas crianças, nas crianças não. Mas existem algumas áreas da fisioterapia em que já consegues ter algum
algum income mais estável. Mas normalmente tens que estar, sem ser nessas exceções, tens que estar pelo menos em 2 sítios. Sim, normalmente a maior parte dos fisioterapeutas que eu conheço, certo, sim, não estão só num sítio. Sim, a maior parte não está só num sítio. Sim. Isto, e entrando um bocadinho nisso, eu tenho a percepção, e pode ser um preconceito, diz-me tu se é errado, que não é uma profissão que se ganha assim tão bem, especialmente em medicina, porque eu conheço muitas pessoas que foram tirar, por exemplo, ou estavam indecisas em tirar, não sei o termo técnico, mas assistência de fisioterapia, auxiliar de fisioterapia, ou querer tirar fisioterapia, ou ir para massagens, ou ir para não sei o quê, e iam sempre fugindo de fisioterapia, porque realmente, e isto é a opinião de muitas pessoas que me foram dizendo que não se recebe bem, e não se entende, porque é uma especialidade médica, é super importante e tem sido uma das especialidades médicas, é igual a dos enfermeiros também, mas uma das especialidades médicas mais deixadas de lado no sentido de salários. Fala um bocadinho sobre isso. Olha, não te sei explicar muito bem esse fenómeno, mas de facto é um fenómeno que acontece. Nós em fisioterapia temos condições más. Está um bocadinho melhor agora com a ordem, acho que melhorou ligeiramente, mas sim, é mauzinho nesse aspecto. E vocês recebem um valor hora por consulta que dão, ou também é variável de acordo se a pessoa tem seguro ou não tem seguro? Depois é um bocadinho variável, depende da clínica em que tu trabalhas. Tens clínicas em que tu recebes à hora, não recebes por utente, mas recebes à hora, e normalmente são clínicas em que tens 4 utentes hora. Certo. Ok? Pronto. Depois deste também é outra questão, que é... tu sais da faculdade, tu queres começar a trabalhar, precisas de experiência, porque todo o sítio te pede experiência, vais acabar a sujeitar-te a algumas condições de trabalho que não são as ideais, precisamente porque precisas de ganhar experiência e precisas de começar a ganhar dinheiro, certo? E precisas de começar a trabalhar. Acabas por ter muitas clínicas que funcionam neste regime. E depois as outras que não funcionam neste regime, ou recebes por utente e portanto está consoante as tuas marcações, certo, que tens ou não tens. Muitos pedem-te carteira de clientes que tu precisas ter criado, mas também nestas clínicas de 4 utentes hora muitas vezes não consegues criar uma carteira de clientes. Sim. E portanto acaba por ter assim umas condições um bocadinho difíceis de ultrapassar. Depois no desporto, ou estás em equipas muito boas ou também recebes muito, muito mal, e recebes em que tens que ir fazer jogos ao fim de semana, estou quase todos os fins de semana, e trabalhar até às tantas da noite. Portanto acabas por ter assim contextos muito, muito difíceis. Então como é que tu achas que é a evolução de um fisioterapeuta para ele tentar realmente ser bem sucedido? Pronto, já existem algumas áreas que tu estavas a dizer que estão a crescer nesse sentido. Já começam a crescer. Muitos acabam por ou abrir clínicas deles próprios, ou ir para fora. Isso já é uma realidade. Ou depois, à medida que vais também criando, por exemplo no desporto, à medida que vais criando também o teu percurso em equipas mais pequenas em que tens estas condições, depois eventualmente também podes crescer para clubes um bocadinho maiores e acabas por conseguir ter condições diferentes. Olha, e quem é que, por exemplo, uma criança parte a clavícula, vamos pensar assim, e vai precisar de fisioterapia, não é? Quem é que passa não sei os nomes técnicos, quem é que passa o plano, sim, a prescrição no sentido do plano de vais precisar de fisioterapia 3 vezes por não sei quê, não. Hoje em dia já não precisas de ter propriamente uma prescrição médica. Isso foi uma coisa que conseguimos soltar-nos um bocadinho há alguns anos. Antes tinhas um fisiatra, tinhas que passar. Normalmente, vamos pensar no caso da criança que partiu a clavícula. Normalmente vai a um médico. Nesse médico encaminham-te para um fisiatra, que é uma especialidade médica. Esse fisiatra é que te fazia a avaliação e te dizia que tinhas que fazer 20 sessões de fisioterapia de X tempo com o seguinte plano. Hoje em dia isso já é um passo totalmente desnecessário.
Não quer dizer que ainda não ocorra em alguns casos, mas já é um passo completamente desnecessário. Os fisioterapeutas têm autonomia tanto para avaliar como para prescrever um plano terapêutico e, portanto, normalmente passam pelo médico, porque normalmente uma criança que parte da clavícula vai ao médico, não é? E depois aí sim podem ser logo encaminhados pelo médico para a fisioterapia e serem avaliados e termos nós a autonomia para dizer, olha, precisa disto, X sessões por semana, o que seja. E o que é mais desafiante de trabalhar com crianças? Eu acho que é muito desafiante às vezes lidar com os pais. É que eu ia perguntar assim, é mais desafiante trabalhar com as crianças ou com os pais? Os pais? Às vezes é mais os pais, sim. Porque tens que estar a gerir expectativas de pessoas que não são o teu utente, não é? Sim, no fundo. Sim. Pois isto, quanto mais tarde, quanto mais velha é a criança, mais expectativas tens que gerir. Porque tens de gerir as expectativas da criança, as expectativas dos pais e as tuas próprias expectativas em relação àquele caso, não é? Os pais estão nas sessões? Depende das sessões. Nas minhas normalmente estão, até porque eu gosto que eles vejam o que é que está a ser feito, gosto que eles estejam envolvidos no processo. Quando é que eu peço para não estarem? Quando não está a ser produtivo ter os pais naquela sessão. Imagina que a criança está muito estressada naquele dia ou que não está a conseguir, ou que está só a tentar chamar a atenção dos pais, não está a conseguir desligar deles e eu preciso que de facto a criança esteja ali comigo. Se não conseguir chamá-la para mim de alguma maneira, às vezes peço para eles saírem, sim. Mas aqui já preciso de ter confiança com os pais, já preciso de ter confiança com a criança. Não vou fazer isso numa criança que me conheceu há 2 sessões atrás. Preciso que a criança já confie em mim e que saiba que não, sozinha, sim, que não, para que não se assuste e não tenha medo que os pais se vão embora ou o que seja. Sim. Mas como é que tu aprendeste isto de saber lidar com crianças? Porque na verdade, e já vamos à fase em que estas crianças muitas vezes até podem estar com dores, e todos nós temos uma persona diferente quando temos dores, mas estamos a lidar com humores, estamos a lidar, depois depende da hora da consulta, isso também pode alterar a forma da criança se comportar, a forma como lida com os pais também pode afetar a tua consulta e portanto visto tu tens que passar, isto depois obviamente depende de tratamento para tratamento, mas tens que passar ali por algumas fases que têm que ser obrigatórias. Como é que tu fazes esta gestão até do teu relacionamento com a criança, não é? E da consulta para te estar sempre a adaptar, tens que aprender isto de alguma forma. Eu acho que tu vais ganhando experiência. Eu acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa que trabalhe com pessoas em geral vai ter que aprender a lidar com diferentes tipos de pessoa, certo? Com crianças é a mesma coisa, sendo que com crianças tu consegues, elas mostram-te aquilo que estão a sentir naquele momento, não é propriamente como um adulto que consegue ficar de cara fechada e tu não sabes o que é que se passa. Uma criança à partida vai-te mostrar o que é que se está a passar e vai-te mostrar que alguma coisa não está bem. E portanto é seguires um bocadinho o teu instinto e pensar um bocadinho o que é que tu gostarias que te fizessem naquela altura, não é? Isso é uma coisa que tu vais ganhando com experiência, é uma coisa que tu vais ganhando a cada miúdo que tens. Cada miúdo é diferente, claro, mas acabas por ir ganhando alguma sensibilidade e algum tato a lidar com diferentes crianças. Acho que isso não é uma coisa que tu consigas aprender, é uma coisa que, ou melhor, vais aprendendo, mas é uma coisa que não vem nos livros, não vem... Mas que se calhar também está em ti, tu achas que tu ainda... Acho, e pronto, eu já conheço a Inês, mas ainda tens muito a tua criança interior dentro de ti e tu sentes que nessa profissão isso tem que estar sempre a ser estimulado e que não pode desaparecer, digamos assim, para continuar. Não podes deixar que a tua criança interior desapareça. Isso ninguém, não é? Eu acho. Mas na tua profissão eu acho que como isso tem que ser, tens de estar sempre a brincar. Tens de estar sempre com o teu lado de criança ainda um bocadinho ativo, não é? Sim. Claro que tens objetivos por trás, mas estás ali, estás a brincar com a criança. Eu digo muitas vezes que o meu dia é brincar. O meu dia é brincar.
E é preciso gostares de facto daquilo que fazes, porque Sim. ninguém vai brincar e não gostar daquilo que faz. E gostar muito de crianças também. Sim, gostar muito e ter paciência, Sim. às vezes, porque há dias que não são fáceis, há dias em que tu própria não estás bem, ou que estás num dia menos bom, que todos temos, e vais ter que ter paciência e perceber que Sim. aquela pessoa se calhar precisa, aquela criança naquele momento precisa mais de ti. Portanto, acho que sim, se calhar está em ti. Há pessoas que têm mais vocação para estar mais ligadas a pessoas do que outras. Portanto, se calhar é por aí. Mas acho que não é uma coisa que se aprenda propriamente. É uma coisa que vais ganhando com experiência e que vais tentando perceber a criança que está à tua frente. Sim. E como é que é lidar com... Eu acho que na tua profissão tem que se lidar muito com a frieza médica versus a emoção do outro. Por exemplo, se estivermos a pensar nestes tratamentos respiratórios que tu tens que fazer. Estamos a falar aqui de crianças de 1 ano ou meses. Sim. E portanto os pais já estão lá angustiados porque estão a ver o filho a sofrer. Nestes tratamentos respiratórios as crianças saem de lá não, durante o tratamento estão roxas a chorar que os pais devem ficar oh meu Deus, o que é que esta pessoa está a fazer à minha criança? E tu tens que, por um lado, muita coisa aqui a acontecer ao mesmo tempo, por um lado manter a frieza médica porque estás a executar um tratamento, ao mesmo tempo saber gerir emocionalmente, estares a ver uma criança a sofrer e sabes que ela está a sofrer, e ao mesmo tempo lidar com as emoções dos pais. Como é que tu consegues fazer isto de forma a que também não te afete, não é? Como é que tu consegues fazer este equilíbrio? Vamos pegar no exemplo das respiratórias, que normalmente são um bom exemplo, porque os pais ficam sempre muito angustiados. As minhas consultas começam com eu explicar exatamente o que é que se passa. Começo por brincar com a criança, para deixar a criança habituar-se um bocadinho a mim. Se for um bebê muito pequenino, dou-lhe um bocadinho de colo. Portanto, deixo-a ambientar-se um bocadinho e explico tudo aos pais. O que é que eu vou fazer, que não vai magoar. Porque muitas vezes, numa respiratória, não é que eu esteja a magoar a criança. Não estou a magoar a criança. Simplesmente, muitas vezes estou a invadir o espaço dela, uma pessoa que ela está a conhecer pela primeira vez naquele dia, e estou a fazer coisas que não são propriamente confortáveis porque a criança está doente. É ir explicando. Queres só dar um exemplo de um exercício que costumas fazer só para quem não tem filhos e nunca levou, só conseguir associar esta imagem, que se calhar muitas pessoas também nunca pesquisaram isto na internet e portanto não percebem bem. A melhor forma que eu tenho de explicar isto é, às vezes eu parece que estou a exprimir a criança, em que tenho que estar a comprimir um bocadinho o tórax e o abdômen da criança, a barriga, para ajudar, no fundo estou a mobilizar volumes de ar. Eu não posso pedir uma inspiração e uma expiração a uma criança, não posso dizer, olha, enche o pulmão de ar e deita o ar fora. Então, no fundo, eu vou ter que tentar obrigar esse ar a sair ou a vir ou encher com as minhas mãos. Pronto, portanto, é um bocadinho isso que eu estou a fazer. Cabe muito por explicar aos pais o que é que se passa. Nunca deixa a criança a chorar imenso tempo. Vai ao colo dos pais, volta, brinca um bocadinho, volta. Portanto, é ir gerindo um bocadinho por aqui. Já tive crianças que numa respiratória não me choraram nada. Foi incrível, portanto... é raro. É raro, mas acaba por ser muito através de ensino aos pais, de pensar, ok... Eles estão angustiados, certo, mas maior angústia é não ficarem com o problema resolvido. Portanto, é dar-lhes as informações todas do que é que eles podem fazer em casa que ajuda a melhorar, dar-lhes o que é que eles podem fazer, todas as técnicas que eles podem fazer para além daquilo que é feito em sessão. E os pais normalmente acabam por acalmar um bocadinho. Como é óbvio, não gostam de ver a criança a chorar, mas como a criança vai muitas vezes ao colo deles, eles acabam por acalmar um bocadinho. Eu também tento fazer sessões um bocadinho mais curtas para... E essa, vou-lhe chamar de frieza, porque a maioria das pessoas diz frieza, não é? Mas essa frieza médica que é necessário ter é porque tu já sabes exatamente o que é que tu vais fazer e a consequência disso? Ou também estás ali e ficas ali um bocado... Às vezes tenho um bocadinho... Ou seja, essa frieza médica às vezes não acontece. Às vezes não está assim tão frio, ok? Às vezes estás ali com o coração nas mãos, mas tens que
não, tipo, isto tem que ser feito e eu não vou passar essa minha angústia para pais já angustiados, certo? Portanto, tens no fundo que esconder um bocadinho as tuas emoções e tentar dar aquilo que aqueles pais vieram ali à procura, que é ajuda. Eu acho que no fundo é isto, quando uma pessoa te vem pedir ajuda, tu não vais mostrar o quão angustiada estás pela situação em que a pessoa está, não é? Tu vais tentar ajudar ao máximo naquilo que conseguires. E é um bocadinho por aí. Se tens sempre tudo, sabes sempre tudo o que fazer? Não, mas vais ter que ir percebendo o que é melhor, o que é que não é, ir com calma, ir avaliando várias vezes ao longo da sessão e ir por aí. Certo. Então, e noutro exemplo, por exemplo, uma criança partiu o ombro, portanto aqui já é um pouco diferente, e tens que fazer algumas sessões de fisioterapia para ver se ela consegue ter todos os movimentos. Com isto, obviamente, nas sessões iniciais é uma dor horrível, não é? E depois vai melhorando. Mas como é que tu consegues? Portanto, a dor não está em ti. E tu às vezes tens que forçar no sentido de ir experimentando. Como é que tu entendes qual é que é o limiar da dor da pessoa? Se é só porque a pessoa não quer dizer fraquinha, mas é no sentido, está a doer um bocadinho, então diz logo que está a doer, ou se é, ok, isto é o máximo que eu posso ir. Como é que tu consegues gerir numa criança? Como é que eu faço isso? Porque acho que até num adulto é difícil, mas como é que é numa criança? Sim, num adulto, eu acho que às vezes em adultos é mais difícil. Incrivelmente, acho que há adultos em que é mais difícil. Em crianças, estou sempre a falar com a criança primeiro, é uma das coisas. Estou sempre a pergunto-lhe muitas vezes se está tudo bem, como é que ela... Tento não valorizar também demasiado, porque senão começam a entrar naquela parte do não, dói muito, por favor, para. E às vezes até nem é para parar. E vou tentando perceber um bocadinho de onde é que vem aquela dor, porque depois há dores que também não é assim tão errado tu sentires num tratamento. Por exemplo, um alongamento. Um alongamento não é confortável. Certo. É desconfortável, tu sentes o músculo a esticar. Mas não é uma dor que te esteja a fazer mal. Portanto, é perceberes um bocadinho o contexto dessa dor, o que é que a criança está a sentir, o que é que não, e é ir perguntando, mas tu sentes que está a esticar muito? Sentes que vai magoar-te? E ela vai-te dizendo, se tu conseguires comunicar com a criança, ela diz tudo. E como é que tu fazes isso com uma criança de 1 ano? Com uma criança de 1 ano. Primeiro, é raro haver fraturas de ombro numa criança de 1 ano. A maior parte dos casos sei lá, que eu pode tenho, cair da cama, eu não sei. Pode, mas vais percebendo pelas respostas dela. O choro, o tipo de choro é diferente quando é com dor. E se calhar a recuperação também é mais rápida, não é? A recuperação é muito mais rápida. O tipo de fraturas normalmente é completamente diferente. Portanto, logo aí não vai doer da mesma maneira e a recuperação vai ser de facto diferente, vai ser muito mais rápida. Muitas vezes numa fratura não precisam de fisioterapia. O que é que precisam de fisioterapia? Precisam no pós-recuperação da fratura, em que já não têm propriamente dores, mas imagina, uma criança de 1 ano ainda está a adquirir etapas motoras, ou seja, se calhar ainda não adquiriu o andar. Para tu adquirires o andar precisas de começar apoiada em algum sítio e começar a andar. Se calhar vai precisar de ajuda porque teve aquele braço imobilizado e não conseguiu adquirir isso, e portanto se calhar vais precisar muito mais de fisioterapia nessa aquisição de etapas motoras e dos desequilíbrios musculares que ganhou do que propriamente pela dor que tem. Portanto acaba por ser um bocadinho diferente dos adultos. Nos adultos uma fratura acaba por ser preciso fazer controle de dor e trabalhar ali muita força muscular. Em crianças é um bocadinho diferente. Também não vais trabalhar tanto ali em contexto de dor. Tu sentes que as crianças às vezes não gostam de ti? Porque os adultos dizem asneiras ou fazem caretas se está a doer muito e tu percebes logo, está-me a rogar pragas na cabeça, não é? Nas crianças isto tem que acontecer também, não é? Ou seja, eles podem olhar para ti, vou reformular muitas perguntas numa só. Tu sentes que às vezes és tipo o vilão para a criança? Sem dúvida, claro que sim. Claro que sim, principalmente nas primeiras sessões. Imagina, não me conhecem de lado nenhum e quem és tu, porque é que estás aqui e o que é que eu tenho que estar aqui a fazer? Mas é isso, conquistando. Eu acho que aí nunca entra pés juntos, do género tens que fazer e tens e pronto, e vais fazer. Que num adulto
epá, tens que fazer e tens. Certo. Numa criança não, vais conquistando e há crianças muito mais desconfiadas do que outras e que precisam de muito mais tempo para se deixarem ir e para confiarem em ti, mas isso acaba sempre por acontecer. Acho que nunca tive nenhuma criança que não gostasse de todo de mim e que nunca mais confiasse em mim. Não, acho que nunca me aconteceu. Pode ainda acontecer, atenção. Mas é por causa da tua personalidade. Obrigada. Olha, lembras-te da tua primeira consulta? E nem estou a dizer nos estágios, porque no estágio estavas sempre acompanhada por outros médicos, alguém mais experiente, desculpa. Mas a tua primeira que tu estavas sozinha, não é? Tu é que eras a referência de fisioterapia. Ainda hoje trata esse menino. É o Pedro. Lembro, tinha 6 mesinhos, foi uma respiratória, fartou-se de chorar e eu já não sabia o que fazer. E como é que te sentiste? Senti-me super perdida e o pensei, peso da responsabilidade. Se calhar, isto não é para mim. Foi assim que eu me senti. Mas a mãe, tive muita sorte, porque a mãe era daquelas mães daquelas mães incríveis que te dizem, não, ele chora porque chora, tipo, isso vai passar, é uma questão dele se habituar. Sim, muito prática, muito pragmática, tipo, toma o meu bebê e eu confio em ti. Sim. E quando alguém confia assim em ti, tu és obrigada ok, eu tenho que fazer alguma coisa com isto. Sim. Portanto, acabou por me ajudar muito a pensar, não, eu tenho que conseguir e portanto vou conseguir e não há esta coisa de vou falhar. E lembras-te qual é que foi o momento em que tu disseste, epá, é mesmo isto? Não, já tive vários momentos assim. Não me lembro do primeiro momento em que eu senti isso. Acho que se calhar o primeiro momento em que eu senti isso foi realmente em estágio. E lembras-te qual é que foi o teu caso mais desafiante? É um menino com uma doença degenerativa e é mais desafiante, é pela parte emocional. Eu acho que é aqui a parte mais... Eu acho que é a parte do trabalho que custa assim sempre um bocadinho mais, é lidares com a dor daquela família, não é? No fundo. Tem ali muita carga negativa. Como é que tu consegues desassociar isso de ti ao final do dia, para não ires tu com esses sentimentos para casa? Primeiro, nem sempre consegui. E há dias em que não consigo. E há casos em que eu não consigo. Isto é importante pôr logo aqui a coisa. Nem sempre isso é possível. Há muitos casos em que tu consegues de facto fazer essa desassociação e consegues desligar, por assim dizer. Estás a fazer o teu melhor e vais ajudar da melhor maneira que consegues e portanto é muito aceitar essa parte, aceitar que existe um limite para aquilo que tu fazes e para aquilo que tu consegues dar, mas temos que ser sinceros e há casos que tu levas para casa contigo. Que é o principal erro que tu consideras que os pacientes, que neste caso são os pais, porque depois são eles que vão fazer os exercícios com as crianças, não é? Costumam fazer na recuperação dos miúdos? Ou quererem fazer demais, levam a criança a um ponto tal que tipo, eu não quero fazer mais isto. Isso é um erro, porque em crianças especialmente é importante que elas gostem daquilo que estão a fazer, porque senão não te vão fazer, ponto final, ou vão fazer tudo mal. Acho que esse se calhar é assim dos maiores erros. Ou então desvalorizarem completamente. Eu acho que tens os dois extremos. Ou valorizam demais e têm que fazer tudo ao extremo, ou então, isto passa. Ora, existem aqui alguns sinais de alerta que nós podemos fazer aqui uma chamada de atenção para se virem os vossos filhos a fazerem isto e aquilo, por favor, recorram. Cada criança é uma criança, mas existe um desenvolvimento motor e existem certas etapas que devem ser cumpridas. Por exemplo, se uma criança não rolar aos 6 meses de idade, isso é para ser visto. Se existir uma preferência, por exemplo, a criança não olha para os dois lados da mesma maneira, se a criança não mama dos dois lados com a mesma facilidade, não é suposto uma criança pequenina ter preferências laterais. Isso é só mais tarde, portanto,
Tudo isso são sinais de alerta, é para ir ver. Se existe algum achatamento na cabeça, também é para ir ser visto imediatamente. Se não está a fazer uma boa sucção, tem que ir ser visto. Aqui não só pela fisioterapia, mas também por terapia da fala, por ir contactar o pediatra, porque isso normalmente são sinais de que alguma coisa não está bem. Existem assim várias coisas. Na respiratória, se começam a ver que a criança está mais prostrada, que não está a comer tão bem, que alterou muito os padrões de sono, que começa a ter covinhas quando respira no tórax ou aqui na garganta, tudo isso é logo imediatamente um sinal de alerta para contactar médico e fisioterapeuta. Certo. Olha, e existe algum preconceito que tu tinhas antes de iniciar a tua carreira que tenha sido destruído ao longo destes anos? Eu achei que ia ter um horário fixo, organizado e com um contrato, e isso foi tudo por terra. O que é que te deixa mais feliz no teu trabalho? Ver as crianças no fim do dia a ficarem bem e as famílias a ficarem mais tranquilas. Acho que isso é muito recompensador. E o que é que te deixa mais desanimada? O oposto, quando não está a funcionar nada daquilo que eu faço e parece que não estou a conseguir chegar lá. Porque também acontece, infelizmente. Quais é que são as principais soft skills que tu achas que alguém que quer ir para a tua área deve ter? Deve gostar muito de pessoas, muito. Deve ter muita paciência e deve querer trabalhar em pessoas, gostar de cuidar. Eu acho que é muito, muito isto. Gostar de ter uma relação de facto com várias pessoas. Porque lá estás a criar uma relação com os pais e com a criança, não estás só a ser fisioterapeuta deles. Olha, dá um conselho profissional a alguém que vai iniciar agora a sua primeira consulta. Não precisas de saber tudo logo à primeira, está tudo bem com não saberes e com não te lembrares exatamente as perguntas que tens que fazer logo no início. Tens tempo para conseguir saber essas coisas todas e não faz mal ir-te lembrando das perguntas. Não tens que seguir um guião, segue uma conversa e vai tudo correr bem. E tens tempo depois para definir as coisas que queres fazer. Não precisas ter tudo definido logo no final da consulta. Sim. Um conselho profissional. Muitas formações, muita calma e gostar mesmo muito daquilo que se faz. Olha, e para terminar, qual é que é o teu maior sonho profissional? E aqui vamos esquecer todas as limitações sociais, financeiras, seja o que for. Se tu puderes sonhar assim em grande, qual é que é o teu maior sonho profissional? Já tive um sonho, agora não sei se está muito adaptado, mas em que abri uma clínica com diferentes especialidades, só para crianças, mas assim em grande. Portanto, se calhar um dia. Tenho a certeza que sim. Obrigada, Inês. De nada. Obrigada eu. E obrigada a vocês. Espero que já tenham posto um gosto, ponham um sininho, comentar, todas as coisas que vocês deviam estar a fazer. E vemo-nos para a semana.